Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Seguinte, eu acabei de fazer essa maquiagem beauty plena, toda diva, e eu mostrei o passo a passo dela pra vocês. Então, se vocês querem saber como foi feita todo esse reboco aqui, com dignidade, meu amor, continue ligadinho aqui, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Let's go! Vamos lá! Bom, então eu comecei aqui hidratando minha pele com esse Strobe Cream hidratante da MAC. E ele deixa a pele com uma sensação bem gostosa. Depois eu utilizei esse Prip Mais Primer labial da MAC, comprei recentemente. Ele hidrata bem o lábio, só que eu acredito que seja um primer de batom. Vou depois no final passar um batom em cima desse primer e a gente vai ver o que acontece. E agora bora começar com a sobrancelha. Hoje eu não vou começar a maquiagem pela pele, eu vou começar pela sobrancelha. Então eu vou usar esse Cloud Adjuster da Catherine Hill, da cor escura, que é uma pastinha, e o pincelzinho da Ruby Kisses, bem fininho. Então eu começo penteando as pestanas tudo pra cima, né, pra não deixar ela despenteada e bagunçada, e depois eu já vou corrigindo e preenchendo as falhinhas. Vou usar agora esse corretivo cremoso da Vult, na cor baunilha, bem clarinho. Só que para deixar ele um pouquinho mais maciozinho, mais diluidinho, eu vou usar esse Duraline, colocar uma gotinha só, para deixar ele menos denso, entendeu? E bora fazer o contorno dessa sobrancelha, para ela ficar bem desenhadinha. Marcelo... Gente, normalmente eu não tenho esse hábito de corrigir a sobrancelha em volta dela com corretivo, só que eu concordo que fica muito mais definida a sobrancelha, olha, com o corretivo em volta dela. Ela fica muito mais desenhadinha, mais perfeitinha. E a simetria a gente consegue acertar muito mais quando a gente corrige em volta com o corretivo, tá? Aqui eu dei uma acelerada no vídeo, tá? Pra vocês não perderem o que eu fiz, como que eu passei o corretivo em volta da sobrancelha. Mas ao mesmo tempo o vídeo não ficar tão longo, eu acredito que dá pra vocês verem bem como que foi feita essa parte. E depois que eu contorno com corretivo em volta da sobrancelha, né? Eu aproveito esse corretivo e preencho também em cima da minha pálpebra, gente. Porque esse corretivo, ele vai acabar sendo também um fixador de sombra a hora que eu estiver passando as sombras nos meus olhos. Agora, com uma esponjinha queijinho, pode ser uma esponja normal também, tanto faz, eu vou começar tirando essa marcação do corretivo. Eu vou deixar ele mais esfumadinho. Eba, hora dos olhos. Eu uso essa paletinha do James Charles da Morphe e eu vou usar um marrom para começar o nosso côncavo, o nosso esfumado. E nessa hora, muita gente me pergunta, mas Tami, até quando eu vou ficar esfumando? Quando eu vou saber se meu esfumado já tá bom? Assim dá pra perceber que tá marcado, né? Quando o seu esfumado começar a sumir, você não vê aonde você parou a marcação, onde você parou de esfumar, o esfumado já vai tá bom, entendeu? Olha a diferença do olho esquerdo bem marcado pro olho direito já esfumadinho. Segunda cor de sombra, o marrom mais escuro, pincel bem fininho. E tá vendo que eu tô marcando bem no buraquinho do côncavo? Então é isso mesmo, bem onde o pincel afunda é onde você vai marcar com esse marrom mais escuro. E o segredo também, gente, é a pressão que você coloca no pincel. Segura no final do pincel e faz um movimento de vai e vem e de circular, de bolinha. Agora eu vou usar esse marrom mais escuro, que é quase um preto, né? Pra dar mais profundidade.
E aí eu vou mais ainda, bem preciso no buraquinho do côncavo. Então eu sempre vou construindo cores. A gente sempre começa com as cores mais claras e vai escurecendo, que assim o degradê e a marcação do côncavo fica mais bonito. Porém, preste atenção no pincel. Quanto mais fofinho, mais esfumado vai ficar. Quanto mais duro, mais marcado ele fica. Agora, meus amores, o que eu vou passar no meio dessa pálpebra? Aqui no meio desses olhos. O que eu vou passar? Vocês opinam? Então, olha o que eu vou passar. Esse azulão aqui. Isso daqui é um Cloud Adjuster azul. Não é todo mundo que tem ele em casa, ele é uma pastinha. Ele é como se fosse a pastinha que eu usei na sobrancelha, sabe? A marrom escura. Aquele famoso da Catherine Hill. Ele é como se fosse essa pastinha Cloud Adjuster marrom de sobrancelha, só que ele é azul. E eu vou usar ele, porque essa maquiagem tem cor, né, amores? Se vocês não tiverem essa pastinha em casa, vocês improvisam com um corretivo. É só pra ele ser um fixador da sombra que eu vou usar por cima dele, tá bom? Prestem atenção no pincel que eu tô utilizando pra aplicar essa sombra. Gente, é o que eu sempre falo, dentro da pálpebra móvel, a gente vai usar um pincelzinho, que é o língua de gato, eu costumo falar. Que é esse daí que a gente às vezes pode usar até pra corretivo. E em cima do côncavo a gente usa o pincel fofinho. Então, se eu usasse um pincel de esfumar nessa parte do olho, ele não ia ficar tão azul, ou seja, tão preciso. Então, a gente tem que saber usar os pincéis também. Utilizar os pincéis certos para cada aplicação. E outra coisa, aí eu tô depositando a sombra, batidinha. E quando eu tô fazendo a sombra do côncavo esfumado, é sempre um movimento de vai e vem e circular. E aí dentro, ó, deposita, dá batidinha, gente. Faz toda a diferença esses pequenos detalhes. Vou continuar usando a paletinha do James Charles da Morphe. Eu primeiro vou usar o verde escuro, ele é opaco, não tem brilho, tá? E vou aplicar na parte de dentro da minha pálpebra, só que começando por trás. E depois, bem na parte interna dos olhos, eu vou aplicar o verde cintilante. Sempre dando batidinha, gente. Observa bem o movimento da minha mão, o movimento do pincel. Tão com medinho, né, do que tá ficando isso daqui. Calma, o resultado final sempre fica bom. Pincelzinho fininho da Dye Makeup, number 0132. E vamos dar acabamento para isso daqui. Vamos nesse marronzão, tá? E neste aqui. Como o marrom escuro dá profundidade, gente, e dá um acabamento mais bonito pra maquiagem, pro esfumado. Então, a maquiagem é isso daí, ó, criação. A gente faz esfumado e se a gente sente a necessidade de deixar mais escuro, a gente vai lá e coloca mais sombra. É construção. Vou fazer agora um delineado com essa canetinha da Anaconda Makeup, um delineado bem largo. Algumas diquinhas na hora de fazer o delineado, tá? Se você tiver dificuldade. Bom, eu sempre tenho o costume de puxar a pálpebra, porque eu acredito que fica mais fácil se você tem pelanca, tipo ruguinha. E aí você puxa, faz o traço da caneta, as suas pelinhas da pálpebra vai junto, né? Anda junto, então puxa. E outra, na hora de fazer o gato, carimba primeiro bem de leve a mão. Aí se deu certo a altura que você quer fazer o traço do gato, do delineado, aí você passa reforçando o outro traço mais forte. Sempre tem um olho que a gente tem mais facilidade. Então, começa pelo difícil. Começa com aquele que sempre sai cagado, sempre sai borrado. Porque aí, depois do delineado do lado que a gente tem facilidade, vai sair mais fácil. Muita máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui, que é a Deluxe Italia Deluxe 5 vezes Super Epic Lashes. Acho que é esse nome que fala. E bora pra muita máscara de cílios. Muita. E depois a gente coloca cílios postiços. Vamos de cílios postiços, né, gente? Porque cílios postiço é vida! Quem não gosta? Cílios postiços dá todo aquele glamour pra maquiagem, né? Vou usar esse daqui hoje. Olha o tamanho do bicho.
Vai ficar lindo, ó. Segredo número 1. Passa bastante cola nos cílios e espera secar. Eu sempre falo, gente, espera secar. Segura com a pinça no meio dos cílios e cola primeiro no meio do olho. Depois, com a ajuda da pinça, a gente cola as laterais. Sucesso se fizer seguir essas orientações que eu tô dando. Vou usar esse Fix Mais da MAC antes de começar a fazer a minha pele. Passei até dentro do olho, mas tá bom. Esperar secar um pouquinho, a gente já vai passar a base. Vou usar esse olhinho da Thalita Barrichello, tá? Miracle Oil Essential. Vou usar nessa região aqui da pele. Se abrir. Gente, esse olhinho aqui da Thalita Barrichello tem um cheiro delicioso. E ele tem algumas ervas na composição dele, acalma a pele. Tem um cheiro bem gostoso. E é bom pra quem tá com essa região da pele ressecadinha, tá? Bom passar ele antes da base, se essa região estiver meio ressecada. Ou se a base for muito seca, muito mate. Eu vou usar a base Studio Fix da MAC, a minha cor é a NW20, tá? E vocês já sabem, né? Quanto mais base, mais cobertura na pele a gente vai ter. Como nessa maquiagem eu quis bastante cobertura, então eu passei bastante base. Esponjinha umedecida para espalhar essa base no rosto inteiro e sempre dando batidinhas, tá? Nunca puxar. E sempre batidinhas, que assim a gente não tira a base de um lugar e aplica no outro. E mais, não se esqueça do pescoço e da raiz do cabelo para não ficar parecendo uma máscara. Vou usar agora o corretivo da Tarte para dar acabamento nas áreas mais delicadinhas, tá? E também para aproveitar e dar uma iluminada aqui na região abaixo dos olhos. Eu sempre gosto de aplicar o corretivo nesse formato de triângulo, porque eu acho que já ilumina, fica mais bonito. Sempre dê batidinha, lógico, para espalhar esse corretivo, tanto corretivo quanto base, dê batidinhas no rosto, não esfrega nada, que senão você tira o produto de um lugar e coloca no outro. E mais, se ficar muito marcado, muito claro o corretivo, pega a esponja que você espalhou a base e passa também em cima. Bastante pó na região dos olhos, tá? Vou usar esse daqui da Fit Me, o pó solto número 10, Fairlight. E ele é bem fininho. Selar bem essa região, ó, da área dos olhos para não carimbar nada, não craquelar nada, nada sair do lugar. Vou fazer a marcação do contorno com esse Pen Chic da Catherine Hill, tá? Essa aqui é a cor Tropical Escuro. Vou fazer o contorno cremoso com ele e depois eu vou vir selando meu contorno cremoso com essa paletinha de contorno da Ruby Kisses. Paletinha cor Medium Dark em pó. Se você tem medo e ainda não tem prática de maquiar com produto cremoso, pega leve, menos é mais. Coloca pouco produto e esfuma, tá? O importante, se você colocou muito produto, é você saber corrigir. Esse não é um contorno universal, tá, gente? Esse é o contorno que eu faço para o meu rosto. Se você tem alguma característica no seu rosto que você se identifica com o meu, o tamanho da testa, as entradas, coisas assim, você vai reproduzir esse contorno no seu rosto. Mas eu sempre repito, cada rosto tem um contorno diferente. E aí, para esfumar esse contorno, esponjinha umedecida, mesmo que eu usei para aplicar base, eu vou dando batidinha nesse contorno, tá bom? Sempre dê batidinha, nunca arrasta. Eu repito isso para vocês não esquecerem. Todo produto cremoso tem que ser selado com pó. Isso é lei, tá? Principalmente pele oleosa. E aí, na hora de passar o pó em cima do contorno, assopra um pouquinho para tirar o excesso. Eu tô vendo que ficou bem marcado, que ficou bem escuro, na verdade, tá? O meu contorno. Só que depois eu venho com um pincel de pó selando e dando um acabamento em cima dessa marcação. E no final vocês vão ver que vai estar tudo natural.
E não levem em consideração o meu nariz, porque eu adoro contorno escuro. Apesar de que nessa maquiagem meu nariz ficou mais escuro do que eu gosto. Mais escuro que o natural. Mas eu gosto mesmo de contorno bem marcado no nariz. Pó translúcido. Então, se ficou muito marcado o contorno, ou mesmo aí na parte de baixo, perto do queixo, perto do ossinho do meu maxilar, eu posso dar uma suavizada um pouquinho com o pó translúcido. Em cima da testa, sempre onde você achou que o contorno ficou um pouco marcado demais, onde você não selou, você pode vir com pó translúcido. Bom, parte de baixo dos olhos, a gente precisa dar um acabamento na parte de baixo dos olhos. Eu vou usar a mesma paletinha que a gente usou até agora, que eu usei até agora. Só que na parte de baixo dos olhos, eu vou passar o lápis preto, não na linha d'água, em cima dos cílios, e depois selar com esse verde. Nessa hora esqueci de falar que eu vou usar um pincelzinho bem fininho e usar um marrom escuro primeiro, antes de aplicar o verde. O verde eu vou aplicar só na parte da frente do olho, e o marronzinho escuro eu vou aplicar mais no finalzinho. Máscara de cílios na parte de baixo dos cílios também. Que merecemos cilião embaixo também, né, gente? De blush, eu vou usar esse blush aqui da Morphe. Ai, infelizmente ele espatifou no chão, mas a cor que eu vou usar é essa primeira aqui, ó. Blush é uma coisa perigosa. Pega o produto e dá uma sopradinha pra tirar o excesso, que senão ele vai vir muita pigmentação no pincel. De iluminador, meu amor, nada mais, nada menos que Tracta. Number 20 da Tracta, porque eu sou apaixonada por esse iluminador. E essa make aqui, gente, merece muito brilho, né não? Gente, de batom, o que vocês colocariam nessa boca? Com essa make, com esse verde nos olhos. Eu estou aqui em dúvida entre esse daqui, que ele tem o fundo meio roxinho, e este aqui, que ele é marrom. Não sei. Vamos ver o que eu vou usar. Gostei do roxo, porém eu preferi passar esse rosinha mais clarinho da Sephora para deixar um pouco mais delicado. O roxo eu achei que pesou um pouco a maquiagem, ficou muito gótica, muito dramática. Então eu quis colocar um pouquinho mais de delicadeza e meiguice na make, entendeu? Agora sim, uma chuva de carão, porque quando a gente tá linda assim, a gente fica se achando, né, meu amor? Então, meus amores, então foi isso. Estou pronta e plena, meu amor. Foi a sugestão de hoje. Vamos usar cor mais com vontade. Vamos usar cor sem medo de ser feliz. Porque olha esse verde. Que coisa mais linda, gente. Glamour, ousadia, criatividade, alegria.
Vamos sair da mesmice, meu amor. Vamos colocar cor nessa cara. Gostaram? Se gostaram, já sabe, né? Deixa o like de vocês aqui no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal da Tami, no YouTube. E compartilha com as amigas, né? Se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação e elogio, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Beijocas e até o próximo vídeo.